Meu nome é Tadeu. A história que eu vou contar não é daquelas de ouvir antes de dormir, mas é uma que precisa sair. Aconteceu faz alguns anos, quando eu tinha 17 e meu irmão mais novo, o Eliezer, tinha acabado de fazer 7. A gente morava numa daquelas ruas que são a fronteira do bairro. Depois da nossa casa, o asfalto acabava e o que se abria era um descampado, com uns terrenos vazios que o pessoal usava de atalho. Era um lugar que tinha uma sensação de segurança que não era bem real. Sabe como é? Todo mundo se conhece de vista, as crianças ainda brincavam na rua até o sol baixar de vez. E como minha mãe trabalhava fora, a tarefa de ficar de olho no Eliezer quase sempre caía para mim. Ele era um menino na dele, não dava muito trabalho. A maior preocupação era ele se empolgar no futebol improvisado com os amigos e esquecer da hora. Tudo começou sem alarde com uma picape, uma D20 velha, daquelas quadradas cor de ferrugem. Um dia, ela simplesmente apareceu estacionada na esquina, bem perto de um dos terrenos baldios. Ninguém sabia de quem era, sem placa, pneu meio murcho. Parecia que tinha sido largada ali para morrer. As vizinhas comentaram entre si. Minha mãe olhava torto para ela toda vez que chegava do trabalho, mas ninguém fez nada. É aquele pensamento que todo mundo tem. Melhor não se meter. Vai que o dono é alguém problemático. E assim, a picape foi ficando, como se sempre tivesse feito parte da rua. Passou uma semana, talvez um pouco mais. A D20 continuava lá, imóvel. A essa altura, ela já tinha virado parte do cenário, a ponto de as crianças usarem a lateral dela como um dos gols na pelada do fim de tarde. Ninguém mais ligava. Era só um carro velho e esquecido. Foi então que outra coisa começou. Uma coisa bem mais difícil de ignorar. O cheiro. De início era fraco. Vinha com o vento. Tinha aquele cheiro conhecido de bicho morto, que todo mundo que mora perto de mato conhece, mas com um toque metálico por baixo, quase químico. A gente pensou que fosse um gambá, talvez um cachorro que se meteu onde não devia, mas o cheiro não passava. Pelo contrário, ficava mais denso a cada dia, e tinha alguma coisa errada nele. Um fundo adocicado, pesado, que grudava no nariz e parecia sujar o ar. Minha mãe reclamou um dia largando as sacolas de compra na mesa. Mas que caatinga insuportável. Parece que tem alguma coisa apodrecendo debaixo do sol quente. Ela falou o que todo mundo na rua estava pensando. A culpa, claro, foi para o terreno baldio. Era mais fácil acreditar nisso. Só que no fundo, todo mundo sabia que não era do mato que vinha o pior do cheiro. A gente sentia a concentração aumentar quando passava perto da picape. Ninguém tinha coragem de ir lá olhar. Óbvio, ninguém queria descobrir o que estava apodrecendo dentro daqueles sacos de lixo pretos que ficavam na caçamba. Então a gente só continuou tentando não respirar fundo quando o vento soprava na direção errada. Mais uns 3 dias se passaram e o cheiro ficou impossível de aguentar. O cheiro era tão forte que parecia ocupar um lugar na rua. Era um fedor denso, oleoso, que o calor do dia parecia cozinhar e deixar ainda pior. A gente mantinha as janelas de casa fechadas, mas não adiantava muito. O cheiro se infiltrava, deixava um gosto amargo na garganta, impregnava nas cortinas. Foi numa terça-feira à noite, já tinha escurecido. As luzes dos postes mal davam conta de clarear a rua. Eu estava jogado no sofá e minha mãe terminava a janta na cozinha. Pela primeira vez, o cheiro de alho fritando não vencia a podridão que vinha de fora. Foi quando ela me chamou da cozinha. Tadeu, vai lá na rua chamar o seu irmão, por favor. Já passou das 7 horas, ele sabe que não é para ficar até essa hora. Manda ele vir direto para o banho. Eu levantei sem pressa, naquela moleza de sempre. Abri a porta da sala e o bafo que entrou foi de embrulhar o estômago. Fui até o portão, botei a cabeça para fora e gritei. Eliezer, vem para dentro! Só o som dos grilos respondeu. Olhei de um lado para o outro. Nada. Nem Eliezer, nem os outros meninos. Achei estranho, porque mesmo tarde, sempre tinha um ou outro correndo por ali. Chamei de novo, dessa vez com mais força. O silêncio que veio em seguida foi pesado, diferente. Uma coisa começou a revirar dentro de mim. E não era só o cheiro. É aquele instinto, aquela vozinha que avisa que alguma coisa muito simples está muito errada. Ele não estava onde sempre estava, e o único lugar que eu ainda não tinha olhado era na direção da picape.
Respirei fundo, prendi o ar e comecei a andar na direção do fim da rua, na direção da picape. O fedor ficava mais forte a cada passo, mais físico, a ponto de eu sentir meus olhos lacrimejando. Chamei o nome dele de novo e dessa vez minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Foi quando eu o vi. Um vulto pequeno saindo da escuridão do terreno baldio. Era o Eliezer. Meu corpo relaxou por um instante. Um alívio imenso, daqueles que deixam as pernas bambas. Ele estava bem. Mas esse alívio durou exatamente o tempo que ele levou para sair da sombra e passar sob a luz fraca do poste mais próximo. E aí o alívio virou um embrulho no estômago. Ele estava imundo, mas não era o sujo normal de uma criança que brincou na terra. A barra da bermuda dele, as meias, os tênis, tudo estava coberto por uma pasta escura e brilhante. Uma coisa nojenta, grudenta, que parecia uma mistura de lama com óleo e algo mais. Olhando bem, dava para ver uns filamentos, umas partículas avermelhadas e acinzentadas misturadas naquela gosma preta. E o cheiro vinha todo dele. O fedor que tinha tomado a rua inteira estava concentrado no meu irmão. Eu abri a boca para perguntar, para dar uma bronca, mas as palavras não saíram. Fiquei ali, parado, olhando para a sujeira e para o rosto dele. E foi o rosto dele que me deixou mais perturbado. Estava limpo, sem um pingo daquela coisa, mas a expressão era totalmente vazia, sem medo, sem choro, sem vergonha. Nada. Ele só me olhava de volta com uma calma que não era de criança. Eliezer, que porcaria é essa em você? Consegui perguntar, a voz falhando. Onde você caiu? Ele não respondeu. Apenas piscou devagar e deu um passo na minha direção, como se fosse simplesmente passar por mim e ir para casa. Eu reagi por instinto e segurei o braço dele. Minha mão encostou numa parte daquela sujeira. Era fria e pegajosa. Senti um nojo tão forte que quase o soltei. Segurando-o com a ponta dos dedos pelo tecido limpo da camiseta, eu o puxei na direção de casa sem saber o que pensar. Minha cabeça só repetia a mesma pergunta: por que ele não estava chorando? Eu o arrastei até o nosso portão com a mão doendo de nojo por causa daquela substância fria. Meu único plano era enfiá-lo debaixo do chuveiro e tentar entender o que tinha acontecido depois. Mas quando fomos entrar, ele parou. Puxei seu braço, mas ele fincou os pés no chão. Não foi com a teimosia de uma criança que faz birra. Foi uma resistência firme, silenciosa. Eliezer, vamos logo, a mãe tá chamando. Eu falei já com a voz alterada pelo nervosismo e pelo nojo. Ele nem olhou para mim, continuou virado para a rua, olhando fixo na direção do terreno escuro. A gente precisa voltar, ele disse com aquela mesma vozinha sem vida. O jogo ainda não acabou, o moço disse pra gente não parar. Que moço? Que raio de jogo deixaria alguém naquele estado? As perguntas explodiram na minha cabeça. Uma parte de mim gritava para entrar em casa e trancar a porta, mas a outra parte, a parte que era irmão mais velho dele, precisava saber. Eu precisava ver o que tinha acontecido, quem era aquele moço. Mas uma curiosidade meio errada e a preocupação foram mais fortes que o nojo. Eu me virei e comecei a andar com ele de volta na direção de onde vinha aquele cheiro podre. Quanto mais a gente se aproximava, mais eu ouvia os sons. Eram sons de crianças brincando, mas abafados, sem a gritaria normal. E tinha outro barulho, um baque surdo e úmido, que se repetia a cada poucos segundos. Chegamos na entrada do terreno. O campo improvisado estava iluminado só pela lua cheia. E lá, no meio, estavam os outros meninos. Uns 5, 6 deles, todos da nossa rua, correndo, passando a bola um para o outro. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que meus olhos estavam vendo. A coisa que eles chutavam não era redonda o suficiente. Rolava de um jeito irregular, desengonçado. Um dos garotos, o filho do seu Valdir, deu um chute mais forte. A coisa voou baixo, girando lentamente no ar. A luz da lua bateu nela por um instante, e foi aí que eu vi. Vi o cabelo escuro e sujo de terra, o contorno de uma orelha, um buraco onde deveria haver um olho, o formato de uma cabeça humana. Não tinha erro. O ar simplesmente desapareceu dos meus pulmões. Meu corpo inteiro ficou rígido, mas minha mente disparou. As crianças, elas não viam. Elas corriam atrás daquilo com o foco e a seriedade de uma final de campeonato.
O horror da cena era tão grande e tão fora de qualquer lógica que parecia uma alucinação. E então, eu o vi. Encostado na traseira aberta da D20, estava ele. Um homem alto de silhueta magra, usando roupas escuras e um chapéu que mergulhava seu rosto na sombra. Ele estava perfeitamente imóvel, uma quietude tão absoluta que parecia errada, como se fosse uma figura recortada no escuro. Ele apenas assistia, o chefe daquela brincadeira macabra. Foi só então que eu entendi. O pior do fedor não vinha dos sacos ou da picape. Era ele. O cheiro parecia vazar daquela figura escura. Nesse momento, Eliezer puxou a manga da minha camisa. Olhei para baixo, para o meu irmão. Os olhos dele brilhavam com uma excitação que senti um calafrio diferente. Ele abriu um sorriso, mostrando os dentes pequenos. Vem brincar, Tadeu. O moço disse que você também pode. O sorriso do meu irmão foi o estalo que meu cérebro precisava. O choque que me prendia ao chão se quebrou e o pavor bateu com tanta força que me deu adrenalina. Um pavor que me deu força. Eu não pensei em mais nada, só em tirar ele dali. Agarrei o braço do Eliezer com uma violência que não era minha e o puxei para trás, para longe daquela cena. Ele resistiu, choramingando baixo, falando coisas desconexas sobre o jogo, sobre o moço, mas eu não escutei, eu só o arrastava. Foi nesse momento que ouvi a voz da minha mãe gritando nossos nomes. Ela vinha correndo pela rua e atrás dela outros pais. O pai do Paulinho, a mãe da Tatiane, o seu Valdir. A demora das crianças tinha feito todo mundo sair de casa ao mesmo tempo. A primeira reação deles foi a mesma que a minha: alívio. Mas, assim como aconteceu comigo, o alívio se desfez no ar. A mãe da Tatiane foi a primeira a entender o que estava acontecendo no campo. Ela não gritou alto. Foi um som sufocado de puro horror que fez todos os outros olharem na mesma direção. E então, um a um, eles viram. O caos começou de verdade. Mães correndo na direção dos filhos, puxando-os. Pais gritando coisas sem sentido. As crianças, agora que a atenção dos adultos estava sobre elas, pareciam despertar de um sonho. Olhavam para as próprias mãos sujas, para o objeto caído na grama e começavam a chorar, confusas. No meio daquela confusão de choro e gritos, todos os olhos se voltaram para a única figura que permanecia calma. O homem. Ele continuava lá, encostado na picape, uma estátua de silêncio no meio da gritaria. Ninguém ousava chegar perto, ninguém exceto o seu Sebastião, um vizinho nosso já bem idoso, que morava na casa da esquina. Enquanto todos se afastavam, ele começou a andar para a frente. Devagar, apoiado na sua bengala, ele foi na direção daquele homem. Ele não parecia querer brigar, não parecia querer nada. Ele só andava, com uma expressão de incredulidade no rosto, como se precisasse ver de perto para acreditar no pesadelo. Quando seu Sebastião chegou a uns 5 metros da picape, a imagem do homem começou a tremer. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi. A silhueta dele tremeu, como o ar tremeluz sobre o asfalto quente. As bordas do seu corpo perderam a nitidez, ficaram transparentes. Num piscar de olhos, ele se desfez no ar. Não houve fumaça, não houve luz. Ele simplesmente deixou de estar ali. O lugar onde ele estava ficou vazio. O cheiro daquela coisa, no entanto, ficou mais forte e presente do que nunca. Depois que o homem sumiu, um silêncio pesado caiu sobre a rua, preenchido apenas pelo choro assustado das crianças. Nós, os adultos, ficamos ali parados, olhando para o espaço vazio perto da picape e depois uns para os outros. Ninguém dizia nada. A gente só buscava no rosto do vizinho a certeza de que não estávamos todos loucos. A gente viu, certo? Aquilo aconteceu mesmo. O pai do Paulinho, que sempre foi um sujeito mais prático, foi o primeiro a se mexer. Pegou o celular do bolso, o rosto pálido e suado sob a luz do poste. Ouvi quando ele ligou para a polícia. A voz dele tremia ao tentar explicar a situação. Ele falou da picape, falou que as crianças estavam assustadas, que tinha um tumulto. Ele não conseguiu falar da cabeça, nem do homem que se desfez no ar. E quem conseguiria? Soaria como um trote de mau gosto. A viatura levou quase meia hora para chegar. As luzes piscantes varrendo as frentes das casas davam um ar de filme para a cena. Uma urgência que já tinha passado. O terror agora era quieto, interno.
2 policiais desceram do carro com a expressão cansada de quem já viu de tudo, mas ficou claro que eles nunca tinham visto nada parecido com a gente naquela noite. Tentar explicar o que aconteceu foi ridículo. Várias pessoas falando ao mesmo tempo, as histórias se atropelando. Minha mãe mostrava as roupas do Eliezer, seu Sebastião apontava com a bengala para o lugar vazio, a mãe da Fernanda tentava falar, mas só conseguia chorar. No fim, os policiais foram até a D20 com as lanternas. A caçamba estava completamente vazia. Não tinha saco de lixo, não tinha mancha, não tinha nada. E a cabeça também não estava mais lá. No meio da confusão, ela tinha sumido. Sem provas, sem vítima, sem agressor. Só um grupo de moradores em pânico e um cheiro horrível que ainda pairava no ar. Os policiais anotaram alguns nomes, fizeram mais algumas perguntas sem nexo e foram embora, prometendo que uma equipe passaria de manhã. Todos nós sabíamos o que aquilo significava. Nada. O caso estava encerrado para eles. Mas para nós, que estávamos ali, ele nunca mais se encerraria. No dia seguinte, bem cedo, um guincho da prefeitura apareceu e levou a D20 embora. E com ela, um pacto de silêncio parece ter sido firmado na rua. Ninguém nunca mais tocou no assunto. Era um medo compartilhado tão bizarro, tão impossível de traduzir em palavras, que todos escolheram enterrá-lo. A vida, na superfície, continuou. As crianças foram esfregadas no banho, as roupas sujas foram queimadas no fundo dos quintais. Mas a mancha de verdade, a que fica por dentro, essa não saiu. Eu sei disso porque eu vi o que ficou para trás dentro do meu irmão. O Eliezer que eu puxei pelo braço naquela noite nunca mais voltou por completo. Aquele garoto barulhento que vivia com uma bola grudada no pé desapareceu. Deixou no lugar um menino quieto, observador, com uma seriedade que não pertencia ao seu rosto de 7 anos. Ele nunca mais jogou futebol. Passava tardes inteiras no quarto, quieto, montando e desmontando um brinquedo velho com o olhar perdido. Uma vez, uns meses depois, minha mãe encontrou um caderno dele. Ela me mostrou com os olhos cheios de lágrimas. Não eram desenhos de super-heróis ou de casas com sol no canto. Eram páginas e mais páginas preenchidas com o mesmo desenho, repetido à exaustão. Um círculo mal feito, com cabelo bagunçado e uma boca aberta, escancarada. Um rosto sem olhos. Hoje, Eliezer é um adolescente. É um bom filho, tira notas boas, é educado. Mas há uma calma nele que não é tranquilidade. É um tipo de vazio. E às vezes, quando ele acha que ninguém está olhando, eu o vejo parar e encarar um ponto qualquer com um sorriso mínimo quase imperceptível nos lábios. É o mesmo sorriso que ele me deu antes de me convidar para brincar. E nessas horas, eu tenho a certeza de que aquele homem não queria só se livrar de uma prova. Ele queria plantar algo. E seja lá o que for que ele plantou naquela noite nos meus vizinhos, no meu irmão, continua lá, crescendo em silêncio. Tem uma história que nunca contei para quase ninguém, e de tanto ouvir seus relatos, achei que talvez você entendesse. É sobre um lugar, e sobre o meu melhor amigo. Eu cresci num bairro residencial bem comum, um daqueles com sobrados e um conjunto habitacional no fim da rua. E entre o nosso prédio e o muro chapiscado de uma casa antiga, existia um beco. Pra gente, quando éramos crianças, aquele lugar não tinha nome, era só o atalho. Era o caminho mais rápido para chegar na avenida principal. Tinha um chão de cimento todo rachado, com aquele mato que insiste em nascer em qualquer fresta. E de um lado a grade do nosso prédio já mostrando uns pontos de ferrugem. Eu e o Ícaro, a gente não se desgrudava naquela época. Ele sempre foi mais quieto, meio aéreo, do tipo que parecia notar coisas que os outros não viam. Mesmo assim, éramos inseparáveis, com uns 10, 11 anos. A gente passava por ali correndo, chutando latinha, fazendo o que moleque faz. O beco era estreito, escuro, tinha um cheiro de umidade e de folha seca, mas nunca foi um lugar de medo. Era só um lugar. Um pedaço esquecido do bairro que só servia para cortar caminho. Tinha uma árvore enorme no jardim do prédio que esticava um galho grosso por cima dele, e a gente até tentava escalar, sem nunca conseguir. Com o tempo, fomos crescendo e o atalho foi ficando para trás. As pessoas começaram a dar a volta, talvez por ser mal iluminado à noite,
Tinha uma lâmpada no poste da esquina que vivia queimada, e a prefeitura nunca vinha arrumar. O mato cresceu mais, o muro da casa vizinha ficou manchado de limo. O beco virou um daqueles espaços que todo mundo sabe que existe, mas finge que não vê. Virou só uma passagem silenciosa e abandonada, um pedaço esquecido do bairro. Foi nesse silêncio que tudo começou. Aconteceu numa terça-feira à noite, uns 2 anos depois de a gente ter praticamente parado de usar o beco. Eu devia ter uns 16 anos. Lembro que estava na sala vendo alguma coisa na televisão com a minha mãe. Era uma noite normal, com os barulhos de sempre vindo da rua, cachorro latindo longe, o som abafado da TV do vizinho. Eram umas 9 horas por aí. Foi quando a gente ouviu. Não foi um barulho escandaloso, foi um som seco, um estalo alto que pareceu vir de muito perto. Ele ecoou por um segundo entre as paredes dos prédios e sumiu. Minha mãe, que estava na cozinha, apareceu na porta da sala com o pano de prato na mão. "O que foi isso?" Ela perguntou com aquela cara de quem já sabe a resposta, mas não quer acreditar. "Parece que foi tiro." Eu dei de ombros. Na nossa cabeça, a gente sempre busca a explicação mais normal, né? Um pneu de carro estourando, um rojão fora de hora por causa de algum jogo. Ninguém falou mais nada. A gente só se olhou por um instante e depois voltou a fazer o que estava fazendo, mas com uma atenção diferente para os sons da noite. Na manhã seguinte, o bairro acordou estranho. Tinha uma viatura da polícia parada bem na entrada do beco, com a luz piscando sem fazer barulho. A fita amarela estava esticada de um lado ao outro, fechando a passagem. Os vizinhos estavam todos na janela ou na porta cochichando. Descobriram um homem caído lá dentro, bem na parte mais estreita, justamente onde a sombra daquela árvore era mais densa. Ninguém conhecia o sujeito. Disseram que não era do bairro, não tinha documento, nada. Só o corpo e uma pistola perto da mão. A polícia fez o trabalho dela, levou o corpo, tirou a fita e foi embora. Em poucas horas era como se nada tivesse acontecido. Só que tinha. Uma mancha escura ficou no cimento por semanas. E o beco, que antes era só esquecido, agora tinha uma memória. O silêncio ali dentro era diferente. Parecia um silêncio pesado que ficava te olhando. A vida seguiu como sempre segue, mas o beco virou um tabu. Ninguém mais cortava caminho por ali, nem de dia. As pessoas preferiam andar um quarteirão a mais, sem nem comentar o porquê. Era um desvio silencioso, um combinado que ninguém precisou falar. Todos, menos o Ícaro. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade, pelo menos para mim. Eu comecei a notar que ele ia para lá, não para passar, mas para ficar. Eu via da janela do meu quarto, que dava para os fundos do prédio. Ele ficava parado ali, às vezes por quase 1 hora, só olhando para o muro, para a mancha no chão que a chuva demorava a lavar. No começo eu não entendi. Achei que era só uma curiosidade meio esquisita, sei lá. Mas virou um hábito. Todo fim de tarde ele estava lá. Um dia eu desci e fui falar com ele. "O que você tanto faz aqui, cara?" Perguntei, parando na entrada do beco, sem a menor vontade de entrar. Ícaro se virou devagar. Ele parecia mais magro e o olhar dele estava diferente. Tinha uma coisa estranha ali. "Nada, só pensando." Ele respondeu com a voz meio baixa. "Pensando aqui? Nesse lugar? Ficou maluco?" Insisti, sentindo um desconforto só de olhar para dentro daquele corredor estreito. "Aqui é quieto, dá para organizar as ideias," ele disse, mas não parecia convincente. Nem ele parecia acreditar naquilo. O problema, Dom, é que não era só quietude que tinha ali. Eu sentia. Depois daquele dia, o lugar ficou pesado. Passar na frente me dava uma sensação ruim, um aperto no peito, uma ansiedade que vinha do nada. Era como se o ar fosse mais denso. E o Ícaro não só passava por lá, ele ficava lá dentro, de pé, como se estivesse esperando alguma coisa. Ele começou a mudar. Na escola ficava mais quieto, aéreo. Em casa, a mãe dele vivia reclamando que ele mal comia, que só queria ficar trancado no quarto. Eu tentava chamar ele para sair, para jogar bola, qualquer coisa, mas ele sempre dava uma desculpa. E no fim do dia, lá estava ele de novo. Ele parado lá no escuro do beco, parado lá, naquele silêncio esquisito. Passaram-se uns 3 meses assim, eu cada vez mais preocupado e o Ícaro cada vez mais distante. A mãe dele me ligava às vezes perguntando se eu sabia de alguma coisa, se ele tinha se metido com gente errada.
E eu não sabia o que responder. Como eu ia explicar que o problema do filho dela era um pedaço de concreto e sombra? E foi aí que eu tive certeza que não era coisa da minha cabeça. Numa manhã de sábado, a gritaria no prédio começou cedo. Era um corre-corre. Gente apontando da janela. O som de uma sirene se aproximando de novo. Eu corri para a minha janela e olhei. Foi ali que o desespero bateu de verdade. Pendurado no galho daquela árvore, o mesmo galho que a gente tentava alcançar quando era moleque, havia um corpo. Era só uma silhueta contra a luz fraca da manhã, balançando muito de leve com o vento. Outro desconhecido. Disseram depois que era um rapaz novo, de uns 20 anos. Dessa vez o medo no bairro virou pânico. Não era mais só um caso isolado, uma tragédia. Agora era um padrão. O beco não era só um lugar onde uma coisa ruim tinha acontecido. Era um lugar que fazia coisas ruins acontecerem. No dia seguinte, um domingo, um grupo de vizinhas mais velhas chamou o padre da paróquia do centro para benzer o local. Eu assisti de longe. O padre, um senhor já de idade, jogando água benta na entrada, rezando um Pai Nosso em voz alta enquanto meia dúzia de pessoas respondiam amém com a voz trêmula. O gesto era para trazer paz, mas só serviu para confirmar o que todo mundo já sentia, que o lugar era maldito. Depois disso, o beco foi completamente isolado. Puseram até umas tábuas velhas na entrada, como se adiantasse alguma coisa. E foi aí que o Ícaro piorou de vez. Eu fui tirar satisfação com ele no mesmo dia. E agora, você vai continuar indo para lá? Eu disse com a voz mais dura que eu consegui. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi raiva nos olhos dele. Você não entende, Gilmar, não é para todo mundo. Eles não vêm para cá por acaso. O lugar, ele me puxa. Puxa? Eu quase gritei. Puxa para quê, Ícaro? Para acabar pendurado numa corda? Ele só balançou a cabeça como se eu fosse uma criança que não entende o mundo dos adultos. Não é sobre isso, é outra coisa, algo está acontecendo lá. Ele se virou e foi embora, me deixando parado no meio da rua, com a certeza de que eu não estava mais lidando com o meu amigo. Eu estava lidando com o que quer que o beco estivesse fazendo com ele. As tábuas na entrada do beco não duraram uma semana. Alguém as arrancou. Imagino que tenha sido o Ícaro. A vida dele passou a girar em torno daquele lugar. Ele faltava às aulas, mentia para a mãe, e eu sabia exatamente onde ele estava. Ele passava o tempo todo lá como se estivesse de guarda. E enquanto ele vigiava o beco, eu vigiava ele da minha janela. Foi assim que eu notei a mancha. Começou como uma marca de umidade no muro alto da casa vizinha, aquela parede lisa, sem janelas. Era pequena no início, uma sombra escura e irregular na parede que já era suja pelo tempo, mas ela não secava. Pelo contrário, parecia se espalhar muito lentamente, como se algo por trás do reboco estivesse vazando. Semana após semana, a mancha crescia e ficava mais escura, com um tom oleoso, quase preto no centro. Então veio o cheiro. Não era o tempo todo. Aparecia nos dias mais quentes e abafados. No começo, era só um odor estranho no ar, que eu achava que vinha de algum lixo ou de um bicho morto. Mas o cheiro ficava mais forte quanto mais perto se chegava da entrada do beco. Era um cheiro adocicado e doentio. O cheiro inconfundível de alguma coisa apodrecendo. E vinha da direção daquela mancha. Olhar para aquilo me dava um nojo que revirava o estômago. Aquele lugar não estava mais só assombrado ou amaldiçoado. Estava doente. Estava apodrecendo em pé. E o Ícaro apodrecia junto. Ele emagreceu a um ponto que as roupas pareciam grandes demais. A pele dele tinha um tom pálido, quase acinzentado, e as olheiras eram tão fundas que pareciam hematomas. Às vezes eu o ouvia sussurrando coisas quando achava que ninguém estava por perto. Falava sobre a companhia, sobre um sussurro que vinha da parede. Ele estava se desfazendo diante dos meus olhos. A mãe dele, coitada, achava que era alguma doença. Levou em tudo que era médico, fez exames. Mas os exames nunca davam nada. A doença dele não era do corpo. Numa tarde, o cheiro estava insuportável. Fui até a entrada do beco, o estômago revirando, e olhei lá para dentro. Ícaro estava lá, de costas para mim, com a mão espalmada sobre a mancha escura no muro. Ele não se mexia. Estava completamente parado, como se estivesse ouvindo algo do outro lado da parede. Naquele momento eu entendi. Não era uma coincidência. A mancha, o cheiro,
A doença do Ícaro era tudo a mesma coisa. Era uma infecção, e o beco era o foco. Eu precisava fazer alguma coisa. Não dava mais para ficar só olhando da janela enquanto meu amigo se acabava. A resposta, a causa de tudo aquilo, estava do outro lado daquele muro. Eu tinha certeza disso. Não dava para fazer sozinho. Eu não tinha uma escada daquele tamanho e precisava de alguém para ficar de olho. Pensei em quem poderia ajudar. Seu Josias, um morador do térreo, um senhor aposentado que passava o dia cuidando das plantas, vivia reclamando do cheiro. Ele era a pessoa certa. Bati na porta dele no fim da tarde e fui direto. Seu Josias, o senhor tem uma escada grande? Acho que sei de onde vem esse cheiro que está incomodando todo mundo. Ele me olhou desconfiado, mas a curiosidade venceu. Tenho uma de alumínio lá nos fundos, mas para quê, meu filho? Acho que tem algum bicho grande morto no terreno do lado. Queria olhar por cima do muro. Foi a melhor desculpa que arrumei. Ele concordou, resmungando sobre o descaso com o bairro. Esperamos o sol baixar mais um pouco quando o movimento na rua diminuía. Levar aquela escada de metal até a entrada do beco foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Cada passo parecia fazer um barulho enorme. O cheiro ali era quase sólido. Entrava pelo nariz e revirava o estômago. Apoiamos a escada no muro um pouco afastada da mancha. Eu seguro firme aqui, vê se não faz besteira aí em cima, seu Josias disse. A voz dele saiu baixa. Eu comecei a subir. Cada degrau me deixava mais perto daquele fedor. Meu coração batia de um jeito descontrolado, não só pelo medo, mas pela certeza de que eu estava prestes a encontrar algo terrível. Respirei fundo e no último degrau, apoiei as mãos no topo do muro e olhei para o outro lado. O terreno estava abandonado, cheio de mato alto e entulho, caixas d'água velhas, pedaços de madeira podre. E espremido entre o muro e uma pilha de pneus velhos, estava ele. Ou o que sobrou dele não era um animal, era um homem. O corpo estava num estado de decomposição que eu nem consigo descrever direito. Estava ali há meses. A pele, as roupas, tudo estava fundido com a sujeira do lugar. E a parte de baixo do corpo estava pressionada contra a parede. Um líquido escuro e oleoso escorria dele, se infiltrando nas rachaduras do muro. Era a mancha. A podridão dele estava vazando para o nosso lado. A náusea subiu com uma força que me fez engasgar. Minhas mãos escorregaram. Quase caí. Desci os degraus de 2 em 2, tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé quando cheguei ao chão. E então, o que tem lá? Seu Josias perguntou. Eu não conseguia falar. Apenas apontei para o muro, com o rosto pálido, e balancei a cabeça negativamente. Ele entendeu na hora. Foi ele quem ligou para a polícia. Aquele corpo não era só uma terceira tragédia, era a origem de tudo de ruim que estava acontecendo. Dessa vez não veio só a polícia, vieram os bombeiros também. O trabalho para tirar o corpo de lá foi demorado e complicado. Isolaram a rua inteira. Ninguém podia chegar perto, mas todo mundo assistia das janelas. Era uma cena horrível, mas a gente sentia também um alívio esquisito no ar. A gente finalmente tinha uma resposta para o cheiro, para a mancha, para a sensação ruim. O monstro tinha um rosto, mesmo que fosse um rosto em decomposição. Nos dias seguintes, uma equipe da prefeitura veio e lavou o beco com mangueiras de alta pressão. Jogaram cal no muro que ficou branco, limpo, quase brilhando de um jeito estranho. O cheiro sumiu. A mancha desapareceu. O silêncio do beco voltou a ser apenas silêncio, vazio. Pela primeira vez em meses, parecia que a gente podia respirar de novo. E por um momento, Dom, eu tive esperança. Uma esperança estúpida. Achei que com a fonte da podridão removida, o Ícaro ia voltar ao normal. E nos primeiros dias, ele pareceu melhorar. Saiu do quarto, comeu na mesa com a família, até me ligou para saber o que tinha acontecido direito. A voz dele parecia a de antes, a do meu amigo. Eu me agarrei àquela melhora com todas as minhas forças. Pensei, acabou, a gente conseguiu. Mas não tinha acabado. O problema já estava dentro dele. O adubo tinha sido removido, mas aquilo que o beco plantou na cabeça dele já tinha criado raiz. A melhora durou menos de uma semana. Depois ele regrediu. Só que pior. Antes, ele era atraído pelo beco. Agora, a coisa que morava no beco parecia morar dentro dele. Ele se trancou de vez. Não falava mais da companhia ou dos sussurros da parede.
Ele só ficava em silêncio, balançando para frente e para trás na cama, os olhos fixos num ponto invisível na parede do próprio quarto. A família tentou de tudo. Internaram ele numa clínica de repouso, um lugar calmo, longe da cidade. O diagnóstico foi depressão profunda. Mas eu sabia que não era só isso. O que ele tinha não tinha nome de doença. Eu o visitei uma única vez. Ele estava sentado num banco de jardim, olhando para o nada, magro, pálido. Chamei o nome dele. Ele virou o rosto para mim, mas o olhar estava vazio. Foi como olhar para uma casa onde as luzes estão acesas, mas não tem ninguém morando. Ele estava lá, mas não estava. O meu amigo já tinha ido embora há muito tempo. O que o beco queria dele, ele já tinha tirado. Isso tudo aconteceu há quase 10 anos. Eu me mudei daquele bairro assim que pude, mas meus pais ainda moram no mesmo apartamento. Às vezes, preciso ir até lá. E sempre que eu vou, eu evito olhar para a entrada do beco. Hoje tem um portão de ferro alto e enferrujado fechado com um cadeado grosso. Ninguém nunca mais passou por ali. O atalho morreu de vez. O Ícaro morreu na clínica uns 6 meses depois que eu o visitei. O laudo oficial, pelo que a mãe dele me contou, foi falência múltipla dos órgãos. O corpo dele simplesmente parou de funcionar. Mas eu sei o que aconteceu. Ele já estava vazio. O corpo só levou um tempo para perceber que a alma já tinha ido embora. Por muito tempo eu me culpei. Pensei que devia ter feito mais, ter gritado, ter arrastado ele para fora de lá à força no primeiro dia. Mas o que eu ia dizer? Como se luta contra uma coisa que nem tem nome? Hoje eu entendo que a culpa não foi minha, mas o peso de ter assistido a tudo sem poder fazer nada, isso não vai embora. É uma cicatriz. E cicatrizes coçam de vez em quando. A última vez que fui visitar meus pais foi há umas 2 semanas. Saí de lá, já era noite. Estava parado no ponto de ônibus do outro lado da rua, esperando. A lâmpada do poste da esquina, a mesma de 10 anos atrás, continua com aquele defeito piscando de vez em quando. E foi numa dessas piscadas que eu o vi. Por um instante a luz se apagou e voltou. E nesse piscar de luz, eu vi uma silhueta parada em frente ao portão do beco. Magra, meio curvada, com as mãos nos bolsos. Exatamente como ele ficava. A luz piscou de novo e não havia mais ninguém lá. Foi meu cérebro me pregando uma peça. A saudade, o trauma, talvez. Eu quero acreditar que sim. Mas, Dom, a sensação que eu tive foi outra. Não foi uma lembrança. Foi como ver alguém esperando para entrar em casa, mas que esqueceu a chave. Acho que o Ícaro não assombra o beco. Ele virou parte daquele silêncio, daquela lembrança podre. E está lá, esperando. Essa é a história que eu precisava contar. Porque, desde aquela noite, eu voltei a olhar para as sombras com um pouco mais de cuidado. Me deu coragem para compartilhar algo que aconteceu comigo. Isso foi há muitos anos. Eu devia ter uns 7, talvez 8 anos de idade, mas a memória é tão forte que parece que foi ontem. Aconteceu na casa de um tio. Era uma daquelas casas de bairro antigo, com um terreno comprido e um quintal enorme nos fundos, que era mais terra batida e mato do que qualquer outra coisa. Quase todo fim de semana a família se reunia lá. Eu, meus irmãos e meus primos, principalmente o Décio, que tinha quase a minha idade. O lugar mais importante do quintal para nós era a edícula, uma casinha simples de um quarto e sala que em algum momento serviu de moradia para alguém, mas que na nossa época estava totalmente abandonada. As janelas sempre trancadas, a pintura já gasta e por dentro era só entulho e um cheiro denso que misturava poeira com mofo. Era o nosso lugar proibido. A regra principal de qualquer brincadeira era clara, reforçada por todos os adultos. Na edícula não se entra. Perigoso podia ter aranha, escorpião. A gente obedecia. Naquele dia brincávamos de esconde-esconde. O sol da tarde estava forte e o som da conversa dos adultos vinha da varanda da casa da frente, distante e abafado. Tinha chegado a minha vez de contar. Fui até o portão de ferro que dava para a rua, encostei o rosto no metal quente e comecei a contagem. E foi aí que eu ouvi. Foi um som baixo, quase um nada. Um ruído seco, como se um galho tivesse sido pisado sobre o cimento queimado, vindo exatamente da direção da edícula. Ignorei, devia ser só o vento ou algum bicho, mas aquilo por um instante me fez perder a contagem.
Terminei a contagem. 50. Aquele barulho esquisito já tinha sido esquecido, trocado pela animação de começar a busca. A prioridade de qualquer criança nessa hora é achar todo mundo o mais rápido possível, não ficar pensando em estalo de galho. Mas uma coisa ficou: a direção de onde o som tinha vindo. Eu preciso ser honesto, eu era meio competitivo demais. E às vezes, um pouco trapaceiro. Não era sempre, mas a vontade de ganhar me fazia dobrar as regras de vez em quando. Naquele momento, a tentação falou mais alto que a paciência. Desencostei o rosto do metal quente só o suficiente para espiar por uma fresta. Olhei para o quintal amplo. Nada perto da casa, nada atrás da mangueira. Meu olhar correu para o fundo do terreno, direto para a edícula. E foi quando eu vi. Foi um movimento rápido, um vulto se esquivando para dentro da porta entreaberta da casinha abandonada. Pela altura, pelo jeito de correr meio sem jeito e principalmente pela inconfundível camiseta vermelha que ele usava naquele dia, eu não tive dúvida nenhuma. Era o 10º. Ele estava quebrando a regra principal. Fiquei com uma raiva de criança. Que pilantra. Ele sabia que não podia. Se ele ficasse lá, eu nunca ia achar, ia acabar como o último, o ovo podre da brincadeira. Na minha cabeça, a conta era simples. A trapaça dele me dava permissão para entrar lá também. Era o único jeito de fazer o jogo ser justo de novo. O único jeito de pegá-lo. Fechei os olhos, respirei fundo e gritei um "lá vou eu", que saiu mais alto do que eu planejava. Acho que mais para me dar coragem do que para avisar de verdade. E então, disparei. Atravessei o quintal em linha reta, sem olhar para os lados, focado unicamente na porta escura da edícula. A porta de madeira rangeu baixo quando eu a empurrei. O ar que me recebeu era parado, pesado. Tinha aquele cheiro que eu mencionei, de poeira e mofo, só que muito mais concentrado. Fiquei parado na entrada por um instante, olhando para trás, para o quintal ensolarado e cheio de vida. Parecia outro mundo, um que eu estava deixando para trás. Mas a imagem do Décio trapaceando me fez seguir em frente. Por dentro, a edícula era maior do que parecia. A única luz vinha de frestas nas janelas de madeira, e esses feixes riscavam o ar pesado, iluminando a poeira que flutuava devagar. Havia móveis velhos cobertos com aqueles plásticos grossos, meio amarelados pelo tempo, que criavam vultos disformes na penumbra. Forcei meus olhos a se acostumarem com a escuridão. Foi quando ouvi um ruído de passos, muito leves, quase sem peso, vindos do único outro cômodo, um quarto à direita. Era ele. Tinha que ser. Comecei a andar na ponta dos pés, sentindo o cimento liso e frio sob as minhas sandálias. Cada passo que eu dava parecia ecoar naquele silêncio todo. Cheguei no batente da porta do quarto e espiei para dentro. Estava ainda mais escuro ali, e no canto mais afastado vi a mancha vermelha da camiseta dele. Estava de costas, agachado atrás de uma cômoda velha e sem gavetas. Eu abri um sorriso de vitória. Te peguei, pensei. Dei um passo para dentro, já abrindo a boca para gritar que ele tinha perdido. Mas alguma coisa me travou. O jeito que ele estava agachado era esquisito. Tinha uma rigidez, uma imobilidade que não era natural. Ele não se mexia, não respirava de um jeito ofegante como quem correu. Não tentava espiar para ver se eu estava vindo. Estava perfeitamente parado. A minha alegria foi sumindo, dando lugar a um desconforto na boca do estômago, porque ele não se mexia. Chamei baixo, a voz quase não saiu. Décio? Nada. O silêncio pareceu ficar ainda mais grosso. E então, a figura se moveu. Não foi o movimento de uma pessoa se virando ou levantando. Foi um deslize. Um movimento lateral, fluido e sem som, como se ele tivesse simplesmente se arrastado para o lado para se ocultar melhor atrás da cômoda. Nessa hora, por um piscar de olhos, eu vi um pedaço do rosto dele na fresta entre o móvel e a parede. E vi um olho me encarando. Um olho que não piscava, que parecia vazio. O calor do meu corpo pareceu sumir. E foi nesse exato instante que uma outra coisa aconteceu. Uma voz, um sussurro que soou do meu lado, quase na minha orelha, vindo da sala que eu tinha acabado de deixar. Por aqui, meu corpo inteiro travou. Aquele sussurro. A voz era um fiapo, mas a semelhança estava lá. Era como a voz do Décio, mas arranhada, distorcida, como se saísse de um rádio velho e mal sintonizado.
Virei a cabeça para trás, o movimento rígido e lento de volta para a sala que eu tinha acabado de cruzar. Não tinha ninguém, só os mesmos móveis cobertos, os mesmos riscos de luz na poeira flutuando. O medo, que antes era só um desconforto no estômago, virou uma coisa afiada, pontuda, bem no meio do meu peito. Minha mente de criança tentava desesperadamente encontrar uma lógica. Será que o Décio tinha saído do quarto correndo sem que eu percebesse? Mas não fazia sentido. Eu teria ouvido, teria visto. Voltei a olhar para dentro do quarto escuro. A mancha vermelha continuava lá, imóvel no canto. Aquele olho que eu tinha visto, eu ainda sentia a pressão dele em mim. A raiva voltou, se embolando com o pavor que crescia. Só podia ser ele. Era um truque para me confundir, para me fazer de bobo. Decidi que não ia mais participar daquela palhaçada. Estufei o peito, juntei o resto de coragem que eu tinha e dei 2 passos firmes para dentro do quarto. Apontei o dedo para a forma escura. Perdeu! A minha voz saiu mais trêmula do que eu queria, mas saiu alta. Eu te encontrei, Décio! Para de graça, a brincadeira já acabou! A figura não se mexeu, não disse nada. O silêncio que se instalou depois do meu grito foi denso, pesado, quase sólido. E foi nesse silêncio absoluto que uma outra voz, uma voz de verdade, soou. Ela veio da entrada da edícula, lá da porta da sala. Tá falando com quem, Adalberto? Senti um buraco se abrir no peito e minhas pernas pesaram como se fossem de concreto. Aquela voz era a voz certa do Décio. Limpa, normal, sem nenhum chiado. Eu me virei de uma vez, o corpo todo, tão rápido que minhas pernas quase se enroscaram. Parado bem na porta de entrada da edícula, com a silhueta recortada pela luz forte do sol lá fora, estava ele, o Décio, de pé, com a mesmíssima camiseta vermelha, com as mãos na cintura e uma cara de quem não estava entendendo absolutamente nada. Meu cérebro deu um nó. Eu olhava para o Décio na porta e virava a cabeça num solavanco para o canto escuro do quarto. O Décio na porta, o canto escuro. O Décio na porta, o canto escuro. A figura não estava mais lá. Tinha sumido, simplesmente evaporado. Não houve passos, não houve correria, nada. O lugar onde aquele ser esteve agachado por todo esse tempo estava completamente vazio. O único som que quebrou o silêncio naquele instante não veio de nenhum lugar específico, mas pareceu ecoar dentro da minha cabeça. Foi uma risadinha, sufocada, infantil, como a de alguém que se esforça muito para não gargalhar no meio de uma peça. O Décio, o verdadeiro, deu um passo para dentro, a cara de confuso se tornando preocupada. Adalberto, você tá pálido, o que aconteceu? Eu não consegui dizer uma palavra, só apontei com o dedo trêmulo para o canto vazio e, sem pensar 2 vezes, passei por ele e corri. Corri para fora daquela edícula como se minha vida dependesse disso. Tropecei ao sair, a luz do sol me cegando, agressiva depois da escuridão. Pisquei várias vezes tentando focar. Meu coração batia desgovernado. Parecia que ia sair pela boca e o ar parecia grosso demais para encher meus pulmões. O mundo lá fora, com o som das conversas dos adultos e o canto dos pássaros, soava distante, como se estivesse do outro lado de uma parede de vidro. O Décio veio correndo logo atrás de mim, a confusão estampada no rosto. Ei, espera aí, o que aconteceu lá dentro? Me fala. Mas eu não conseguia parar, não conseguia formular uma frase. Continuei correndo sem direção pelo meio do quintal. Minha agitação e o pânico evidente no meu rosto acabaram com a brincadeira na hora. Um por um, os outros começaram a sair de seus esconderijos. Meu irmão mais velho apareceu de trás da grande caixa d'água de cimento que ficava do lado totalmente oposto do terreno. Minha irmã mais nova saiu de dentro de uma moita de folhagens perto do muro da lateral. A irmã do Décio surgiu da porta da área de serviço que era anexa à casa principal. Todos eles me olhavam, primeiro com curiosidade, depois com uma preocupação crescente. O que deu nele? Perguntou meu irmão, olhando para o Décio, que só conseguiu dar de ombros, tão perdido quanto eu. Eles se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. Eu tentava falar, mas a voz não vinha, saía um chiado engasgado. Com a mão trêmula, eu só conseguia apontar na direção da edícula. Consegui finalmente dizer, ofegante. Tinha alguém lá dentro do quarto. Meu irmão mais velho franziu a testa, cético. Alguém como?
Não tinha, não. Eu estava escondido, olhando bem na direção da porta da edícula. Ninguém mais entrou aí depois que você entrou. A frase dele me atingiu com a força de um soco. Do lugar onde ele estava, ele tinha uma visão limpa da entrada. Ele teria visto qualquer um. A última, minúscula esperança que eu alimentava de que tudo não passava de uma pegadinha de muito mau gosto morreu ali. Não era o Décio. Não era meu irmão, minha irmã, nem minha prima. Era só eu. Só eu tinha visto. O medo deixou de ser um susto compartilhado e se tornou uma coisa fria e terrivelmente pessoal. Aquilo não era sobre o jogo. Aquilo tinha sido para mim. Eles continuavam falando, mas eu já não ouvia direito. As vozes chegavam como um zumbido embolado. Minha atenção estava toda voltada para a edícula, para aquela porta escura, com um pavor crescente de que algo ou alguém pudesse aparecer ali a qualquer momento. Meu irmão, no papel de mais velho, tentou me acalmar, colocando a mão no meu ombro. Calma, Adalberto. Você deve ter visto alguma sombra, se enganou. Estava escuro lá dentro. Não era uma sombra. Minha voz saiu esganiçada, quase um grito. Eu vi. Tinha alguém lá. Ninguém ia acreditar, e sendo justo, como poderiam? A história não tinha pé nem cabeça. A frustração de não conseguir me fazer entender de ser o único que estava vendo aquilo tudo era quase tão ruim quanto o próprio medo. Foi essa impotência, essa necessidade de provar, pelo menos para mim mesmo, que eu não estava maluco, que me fez olhar de novo. Meu olhar desviou da porta e subiu para a janela do quarto, ao lado. Era uma daquelas janelas de madeira antiga com a tinta descascada. Uma das vidraças estava coberta por uma camada de sujeira tão grossa que mal dava para ver através. Mas havia um ponto, um pequeno círculo onde a poeira estava mais fina, como se alguém tivesse limpado com o dedo há muito tempo. E foi nesse círculo que eu o vi. Um rosto, parado ali do outro lado do vidro, me observando. Era o rosto de uma criança da minha idade, talvez um pouco mais nova. A pele era de um tom pálido, quase acinzentado por causa da luz fraca, e o cabelo era escuro e liso, colado na testa. Mas não foi isso que fez um novo calafrio percorrer meu corpo. Foi a expressão. Ele sorria, mas não era um sorriso normal. Era um sorriso torto, que repuxava só um lado da boca, cheio de deboche. Era o sorriso de quem prega uma peça e se delicia ao ver o desespero do outro. Os olhos, os mesmos olhos vazios que eu tinha visto na penumbra do quarto, agora me fitavam abertamente, brilhando com uma diversão cruel. Ele estava gostando. Estava se divertindo com o meu pânico. A risadinha que eu tinha ouvido, agora eu sabia de onde vinha. Ficamos nos encarando. Eu, paralisado no meio do quintal, e ele, o público satisfeito do meu pânico. Durou poucos segundos, mas pareceram minutos. Então, com a mesma calma com que apareceu, o rosto se afastou da janela, recuando para dentro da escuridão da edícula. Não foi um movimento de susto ou de pressa. Foi deliberado, quase como se dissesse: por hoje já me divertiu bastante. Ali eu desabei. O choro veio com força, alto, um choro de puro pavor que finalmente chamou a atenção dos adultos. Eu não queria mais brincar, não queria mais estar naquele quintal. Eu só queria ir para o mais longe possível daquela casinha nos fundos. Naquela noite, para o meu desespero, meus pais decidiram que dormiríamos todos na casa do meu tio. Eu implorei para irmos embora. Disse que estava com dor de cabeça, dor de barriga, qualquer desculpa que uma criança consegue inventar. Não adiantou. O destino me colocou num colchão no chão do quarto de hóspedes que ficava no segundo andar da casa. A janela daquele quarto tinha uma visão perfeita do quintal. Levei horas para conseguir relaxar. Cada estalo da madeira da casa, cada som de motor de carro passando longe na rua, me deixava em alerta. De olhos fechados, a imagem daquele rosto no vidro se repetia, com aquele sorriso torto. Mesmo com o calor abafado da noite, eu me cobri com o lençol fino até a cabeça, como se aquele tecido frágil fosse uma armadura. Em algum momento, o esgotamento físico e mental me venceu, mas não por muito tempo. Acordei no meio da madrugada com um silêncio que parecia mais alto que qualquer barulho. Não sei dizer o que me despertou. Talvez um pesadelo que se apagou assim que abri os olhos. Fiquei imóvel, encarando o teto escuro, ouvindo a respiração calma dos meus irmãos, que dormiam em outros colchões.
E foi nesse silêncio absoluto que ouvi um som. Vinha do quintal, era um arrastar suave, contínuo. O medo me mandava ficar quieto, fingir que não ouvi. Mas a curiosidade, aquela força estúpida e irresistível foi mais forte. Eu precisava saber. Levantei do colchão sem fazer um ruído. Atravessei o quarto na ponta dos pés e me aproximei da janela. Afastei a cortina com a ponta de um dedo, só o suficiente para criar uma fresta, e olhei para baixo. A lua não estava visível, mas a luz amarelada de um poste da rua banhava o quintal numa claridade amarelada e estranha, desenhando a sombra da mangueira, da caixa d'água, e lá no fundo, a silhueta compacta e escura da edícula. E bem no meio do pátio de terra batida, agachada, estava a mesma figura infantil. Ela não estava só parada, estava de costas para a casa, completamente absorta em alguma tarefa no chão. Forcei a vista, tentando entender. O que eu vi fez um tipo diferente de arrepio subir pela minha espinha. Com o dedo indicador da mão direita, a figura desenhava lentamente um círculo na terra. Um círculo quase perfeito. Assim que terminava, começava outro, ao lado do primeiro, com uma paciência e uma concentração que não era humana. Era um ritual silencioso, metódico e sem sentido. Fiquei ali paralisado, observando aquela cena bizarra. De repente, no meio de um traço, o dedo dela parou. A figura inteira congelou. A cabeça continuou baixa, mas eu soube. De alguma forma inexplicável, eu senti. Ela sabia que eu estava ali. Tudo ficou imóvel por um segundo. Então, muito devagar, a cabeça dela começou a girar por cima do ombro. O movimento era fluido, sem pressa. O rosto foi virando na minha direção, subindo o olhar pelo terreno até que aqueles olhos vazios encontraram a minha janela. Encontraram os meus. Dessa vez não havia sorriso. O rosto estava inexpressivo, mas havia um reconhecimento claro naquele olhar. No mesmo instante em que nossos olhos se cruzaram, a figura se desfez da posição agachada e, com uma agilidade assustadora, correu para as sombras projetadas pela edícula, desaparecendo na escuridão. Recuei da janela de uma vez, a cortina balançando, e me atirei de volta ao colchão, me enfiando debaixo do lençol com o coração martelando na garganta. Passei o resto daquela noite em claro, encolhido no colchão, esperando o amanhecer como quem espera por um resgate. Cada minuto se arrastou. Quando os primeiros raios de sol finalmente pintaram uma fresta de luz na cortina, eu levantei e fui para o quarto onde meus pais estavam. Contei tudo para a minha mãe. Despejei a história inteira, começando pela minha trapaça no esconde-esconde, a figura no quarto, a risada, o rosto zombeteiro na janela e, por fim, a cena horrível no quintal durante a madrugada. Falei tudo entre soluços, esperando que ela dissesse que foi só um sonho ruim. Mas ela não disse. Ela me ouviu em silêncio, com uma expressão séria que, de certa forma, me deu mais medo ainda. Ela acreditou em cada palavra. Preocupada, minha mãe chamou meu tio e, em voz baixa, contou a ele o que eu tinha visto. Meu tio não acreditava muito nessas coisas, mas a apreensão genuína dela o fez levar a história a sério. Eu fiquei na varanda com a minha mãe, observando de longe enquanto ele caminhava a passos largos até a edícula. Ele abriu a porta e entrou. Nós o vimos se mover lá dentro, uma sombra passando pelas janelas empoeiradas. Ele demorou um tempo, depois saiu e deu uma volta completa pelo terreno, examinando o chão, o muro, procurando por pegadas, por qualquer sinal de invasão. Ele voltou alguns minutos depois, limpando a poeira das mãos e balançando a cabeça. Não tem absolutamente nada, ele falou direto para a minha mãe. Nenhuma pegada que não seja a dos meninos. A cerca está intacta, o portão dos fundos trancado por dentro. É impossível alguém ter entrado ou saído daqui. Aquelas palavras deveriam ter me aliviado, mas tiveram o efeito contrário. Elas eram a confirmação final, o carimbo no meu medo. O que eu vi não precisava de portas ou cadeados para entrar. Nós fomos embora naquele mesmo dia. Eu nunca mais consegui olhar para aquele quintal da mesma forma. Com o tempo, a história foi se tornando uma anedota de família. Aquela vez que o Adalberto viu coisas. Mas para mim nunca foi só isso. Por anos tive pesadelos com aquele sorriso torto e com a imagem daquela figura desenhando círculos na terra. Até hoje, com 30 anos de idade, quando estou sozinho em um lugar muito quieto, ainda me vem aquela sensação de estar sendo observado.
E eu nunca mais senti prazer em ganhar qualquer jogo usando de atalhos. Sempre fica um receio, uma paranoia de que, se eu trapacear, posso atrair aquele tipo de atenção de novo. Aquela coisa na casa do meu tio ficou comigo para sempre. Até hoje não sei se ela pune quem quebra as regras, ou se simplesmente gosta de quem está disposto a jogar um jogo diferente. Ela me ensinou, da pior maneira, que existem outros tipos de jogadores, e eles não seguem as nossas regras.